Amém, queridos? O Hélio vai compartilhar a palavra do Senhor conosco hoje mais uma vez. Eu quero aqui orar por meu companheiro, para que o Senhor dê graça a ele, sabedoria, para que ele seja a boca do Senhor a nos falar nessa tarde. Amém, queridos? Senhor, por favor, dependemos completamente de Ti, Senhor. Nós não chegamos diante de Ti como imaginando que há algum tipo de capacidade natural em nós. Nós vamos diante de Ti, Senhor, e nos valemos única e exclusivamente do poder do Teu Espírito que habita em nós e confiamos única e exclusivamente nele, nos dons, no dom que o Senhor nos deu e que queremos usar esses dons, Senhor, para Ti, não para nossa glória, mas para Ti, para a única razão pela qual foram dados esses dons, para a edificação da Tua igreja, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que o Hélio seja instrumento do Senhor nessa tarde, que o dom que o Senhor deu a ele para edificar a sua igreja, Senhor, opere com poder e graça sobre sua vida, Senhor, por favor. E ele seja a tua boca a nos falar, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, viu, Elião? Te dê graça e sabedoria aí no repartir a palavra do Senhor conosco. Amém? Amém, meu amigo João. Eu recebo as bênçãos aí em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, é muito bom estarmos juntos mais uma vez aqui, como nós sempre temos falado, embora estejamos distantes uns dos outros, mas estamos unidos em um só Espírito. Mateus 18:20, nossa catequese, né? Jesus disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria. Então ele está aqui em casa, está na casa de cada um de nós aí. Sabe que e com a graça dele nós possamos desfrutar desse tempo aqui de maneira que os nossos pensamentos estejam tão somente neles, estejamos concentrados nele e que o Senhor fale ao nosso coração. Eu tenho, irmãos, meditado nesses dias, posso dizer até já faz algumas semanas, em relação ao coração do homem, em relação à diferença que há no coração do homem para o coração do nosso grandíssimo modelo, né? Para o coração do nosso Senhor, do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Tenho pensado bastante nisso, temos orado aqui em casa e temos lido juntos aqui também, né? Dona Antônia, que é a sogra, a Márcia e eu, e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês aquilo que está no meu coração, uma carga que vai no meu coração aqui, mas eu acredito que seja importante, antes de vermos o exemplo de Jesus, de sua humildade, de sua humilhação, vermos o perfil do homem após o pecado. Como ele se tornou um ser tão impróprio para Deus, para o seu propósito e para a sua vontade. O homem se deteriorou totalmente, se estragou totalmente. Para isso eu queria que lêssemos juntos, aí para darmos sequência, aí, Romanos capítulo 3, versículos 9 a 18. Isso é uma introdução para aquilo que temos comentar aqui hoje juntos. Romanos 3, do 9 ao 18. O apóstolo Paulo dizendo, o Jean está
postando aí para todos nós. Mas aí diz, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Irmãos, nós bem sabemos que ali em Gênesis 1:26, ali diz que também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O homem foi feito um ser santo, um ser perfeito, ou seja, basta dizer que era a imagem e semelhança do nosso Deus. Mas nós também sabemos da intromissão terrível, diabólica, no propósito de Deus. E nós sabemos que toda aquela imagem e semelhança que de Deus Adão e Eva haviam recebido, eles perderam por conta do pecado. Por conta do pecado, e por conta do pecado eles passaram a estar debaixo de condenação, debaixo de maldição, e pós-pecado, esses versículos aí em Romanos 3 que lemos, esse se tornou o perfil do homem, ou seja, o perfil do homem sem Deus. O perfil do homem que passou a não mais estar debaixo da graça de Deus. E o versículo 12 fala, todos, sem exceção, se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Pois bem, irmãos, esse é o perfil do homem, passou a ser o perfil do homem, quando falamos homem, homem e mulher, ou seja, de maneira que todos pecaram, tá? E para isso, o Jean nem precisa colocar aí, mas eu apenas vou citar, Romanos 3:23, fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e também Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. E quero citar aqui também Romanos 5:12. Fala, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens. Irmãos, foi uma consequência, uma herança. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Irmãos, esse é o perfil do homem, da mulher, ou seja, pós-pecado. Pós-pecado. Ou seja, a situação humana se tornou trágica. Trágica. Não havia como o homem por si só se auto-recuperar. Mesmo porque o versículo 10 de Romanos 3 fala, não há justo nenhum sequer. Não há justo nenhum sequer. Ou seja, então, o homem por si só não poderia se recuperar, o homem por si só não poderia buscar a Deus, ou seja, seria necessário uma intervenção divina para que o homem recobrasse a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com Deus. Ou seja, logo
logo o sentimento, logo o que passou a se acometer no coração humano foi, além de tudo isso, o orgulho, a soberba. O homem, por mais que seja pó, e por mais que saiba que um dia vai voltar para o pó, é impressionante como o homem ele é tomado de orgulho, como o homem ele é tomado de soberba, como o homem pensa que pode resolver qualquer coisa. É impressionante. É impressionante como muitos estão debaixo desse engano. Para dar sequência, eu queria, o Jean, por favor, posta para nós aí também, Lucas 7, versículos de 36 a 50. Eu queria falar um pouquinho da atitude de coração desse fariseu que convidou Jesus para estar com ele, e da atitude de coração desta que esse fariseu chamado Simão a chamou de pecadora. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a atitude de coração de ambos, e depois nós vamos ler alguns versículos em Isaías também, fazendo um contraste dessas atitudes de corações. Vamos lá, então. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Irmãos, eu queria destacar primeiramente aqui a atitude desse homem chamado Simão, esse fariseu, porque por aquilo que se assentou no coração dele, quando ele disse consigo mesmo, ou seja, julgando a Jesus, né? Se este fora profeta, bem saberia quem e qual a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Um dos significados, irmãos, da palavra pecadora aí é prostituta. Então, Simão dizendo consigo mesmo, se este de fato fosse um profeta, ele saberia quem lhe tocou. O impressionante que esse homem convidou Jesus para estar com ele. Jesus tomou lugar à mesa com ele, mas este homem não reconheceu em Jesus o que aquela mulher reconheceu.
Ele não o reconheceu. Pela atitude de Simão, desse homem, ele se considerava justo. Por quê? Porque ele julgou a atitude daquela mulher. E se considerando justo, ele não enxergava os seus próprios pecados. Os seus próprios pecados. Ou seja, para chegar a julgar aquela mulher, algo se passou no coração dele. Porque ele se considerava melhor do que ela. Ele se considerava justo, logo, aquela mulher era uma pecadora. Era uma prostituta. Ou seja, aquela mulher viu o mestre. E para esse homem, Simão, por mais que Jesus estivesse na casa dele, esse homem não viu o mestre com o coração, da mesma forma que aquela mulher viu o mestre, viu a Jesus. Quem verdadeiramente não enxerga o Senhor, não consegue se enxergar. Quem verdadeiramente não enxerga o Senhor, não consegue enxergar as suas debilidades. Não consegue enxergar até mesmo a sua miserabilidade. Não consegue enxergar o quanto necessita da graça do Senhor. Por quê? Porque não viu. E aquela mulher, ao estar com Jesus, interiormente ela foi confrontada, porque ela pôde ver ali um homem santo, um homem puro, ela pôde ver ali alguém, um homem que seria a solução. Ou seja, quando ela viu o mestre, ela enxergou os seus pecados. Ela teve uma consciência de sua real condição. Tanto que ela se pôs a chorar, tanto que se pôs a ungir os pés de Jesus, tanto que se pôs a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, e tanto que se pôs a enxugar-lhe os pés de Jesus com os seus cabelos. Aí foi quando Jesus falou daquele credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários. Um denário, irmãos, é equivalente a um dia de trabalho. Ou seja, um devia para aquele credor equivalente a 500 dias de trabalho, ou seja, mais de um ano. E o outro, 50 denários, ou seja, menos de 2 meses. E os dois, não tendo com que pagar, o credor perdoou a ambos e Jesus perguntou: quem você acha que vai amá-lo mais? E Simão respondeu: eu suponho que aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: de fato, você tem razão. Foi quando Jesus disse: por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados. Por quê? Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Aquele a quem se depara com a grandeza e a preciosidade de Jesus, o ama, porque entende, sabe, irmãos, seria como, pegando essa parábola, não que se compare, né? Mas supondo que fosse uma dívida impagável que ele estava dizendo ali, mas de fato, a nossa dívida diante de Jesus era impagável. Não era 500 denários. Não era 500 denários. Bota denários nisso. Mas, ou 10 mil talentos, né? Conforme a outra parábola, né? Que diz, né? Ou seja, uma dívida impagável, né? Impagável. Ou seja, aquele que consegue enxergar o tamanho da sua dívida, ele tem um coração grato. Ele tem um coração grato e passa a amá-lo independente de todas e quaisquer circunstâncias. Portanto, o destaque para o coração desse homem, para a atitude desse homem, Simão, ele se considerou justo. Mesmo estando diante de Jesus, ele não conseguiu enxergar em Jesus o que aquela mulher viu. E aquela mulher, tendo enxergado a Jesus, ela pôde enxergar a si mesmo
e ver o quanto ela era devedora. E ela passou a estar perdoada de uma dívida impagável, por isso que ela muito amou. Então, aqueles que reconhecem que, de fato, tiveram uma dívida imperdoável para com o Senhor, muito lhe ama, muito lhe ama, muito lhe serve. E que isso, irmão, seja a atitude do nosso coração. E, de fato, quando alguém é confrontado, quando alguém vê verdadeiramente o Senhor, esse é confrontado com sua santidade. Ou seja, ele passa a desejar ser igual. Ele passa a reconhecer a sua miserabilidade. Vou citar 1 Coríntios 8, 2, ali o apóstolo Paulo fala o seguinte: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Irmãos, o coração do homem pós-pecado, ele foi totalmente deteriorado, ele foi totalmente estragado. E aquela mulher teve uma visão de si mesma, por quê? Porque viu o Senhor. E vendo ao Senhor, ela pôde enxergar a solução para a vida dela. Tanto que, ao final, Jesus disse: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Irmãos, que nós tenhamos o coração dessa mulher, ou seja, reconhecendo o quanto nós necessitamos da misericórdia do Senhor. E o quanto mais nós vemos ao Senhor, mais nós vamos enxergar a nós mesmos. E quanto mais nós o vemos e mais enxergarmos, mais nós queremos nos assemelhar a Ele. Ou seja, isso vai refletir em nós, que é um versículo que nós vamos ler já já. Eu queria fazer como eu disse, fazer essa comparação com essa pecadora, Simão. E agora vamos juntos lá para Isaías. Jean, por favor. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 5. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Depois eu vou dar um destaque, o porquê que Deus deixou registrado logo no início, aí fala, no ano da morte do rei Uzias. Mas depois nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero me ater aqui à reação e à transformação que houve em Isaías, porque ele disse: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, Isaías teve essa visão. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ainda fala que as abas das vestes dele enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e fala com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com duas voavam, mas eles clamavam entre eles, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E diz: a terra está cheia da sua glória. E fala que as bases, ou seja, daquele local, do limiar, se moviam
à medida que aqueles seres celestiais estavam sobre Deus, sobre o nosso Senhor, clamando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. E Isaías, diante dessa visão que ele teve, ou seja, foi uma visão gloriosíssima. Diante dessa visão, ele voltou para si mesmo. Ai de mim. Ele disse: eu estou perdido. Por que ele disse: ai de mim, eu estou perdido? Porque ele irmãos e irmãs, porque ele se deparou ali. Ele se deparou com a santidade do nosso Deus. Santo, santo, santo. Ele disse: ai de mim, eu estou perdido. Eu estou perdido porque eu habito, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele disse: e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O que Isaías viu ali? Isaías viu a santidade do nosso Deus. E quando Isaías viu a santidade do nosso Deus, ele viu o contraste. Ele viu a diferença que havia entre ele e Deus. Ele falou: eu estou perdido. Ai de mim, ai de mim. Quando Isaías viu ao Senhor e sua santidade, ele pôde olhar para si mesmo. Teve uma visão do quão pecador ele era. Ele era. Isso aconteceu com aquela mulher, com aquela pecadora, quando viu a Jesus. Todo aquele, irmãos, que verdadeiramente vê ao Senhor, irmãos e irmãs, ele é transformado. Isaías foi transformado. Depois foi tocado nos lábios dele, ou seja, como a tenaz, os lábios dele foram purificados, mas por quê? Porque ele viu ao Senhor. Ele foi confrontado com a santidade do grande Deus. E vendo a santidade do grande Deus, ele pôde olhar para si mesmo e ver o quão diferente ele era. O quão diferente ele era. Jean, abre para nós aí, abre. 2 Coríntios 3,18. Um versículo bastante conhecido. Aí o apóstolo Paulo fala: e todos nós, vou mostrar aqui, tá? Com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, ele diz, a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aqui fala, todos nós com o rosto desvendado. Irmãos, hoje os nossos olhos veem, porque tem muitos que veem, mas são cegos. Mas hoje os nossos olhos veem. E vendo, nós podemos contemplar ao nosso Senhor como por espelho. E na medida que contemplamos, nós somos transformados. Por que há a transformação, irmãos? Porque a própria glória, a própria luz, a própria vida de Cristo se reflete em nós. A própria vida de Cristo se reflete em nós. Ou seja, logo somos transformados. Logo somos transformados. Por meio de quem há a transformação? Somente por meio de um só. Por meio de um só. Por meio deste vem a transformação, porque nenhum de nós temos a capacidade de nos mudarmos. Ah, não, a partir de determinado tempo eu vou passar a ser bom. Eu vou ser melhor. Irmãos, nós não precisamos de melhorias.
nós precisamos de transformação. E a transformação se dá através da contemplação da pessoa de Cristo. Ou seja, no reino de Deus não existe reciclagem. Nós não fomos reciclados. Foi dado a nós um novo coração. Não se aproveita nada do velho, irmãos. Não se aproveita nada. Também não existe a chamada recalchutagem. O que é um pneu recalchutado? É um pneu que tem uma capa nova, mas o miolo, o interior velho, antigo, é só a capa, não. Ou seja, nós não precisamos de melhorias, nós precisamos ser transformados. E todos nós hoje estamos com o rosto desvendado e contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós vamos ser transformados de glória em glória como pelo Senhor o Espírito. Por quê? Porque é a vida dele que vai refletir em nós. Isaías viu ao Senhor. Aquela mulher viu ao Senhor. Simão, embora estando diante do mestre, não viu o mestre como aquela mulher tinha visto, porque Simão estava tomado de autojustiça, de justiça própria, ou seja, de autojulgamento. Ou seja, aquela mulher era pecadora. Ele não. Ele não. Ora, irmãos, nós citamos alguns dias atrás, né, num tempo como esse, o exemplo daquele que a Bíblia chama da estrela da manhã, estrela da alva, né, Lúcifer. Esses versículos eu vou citar, tá? Porque são alguns versículos, não são sequenciais, mas aos que estiverem anotando, é Ezequiel capítulo 28, versículos 12, 14, 15 e 17. Repetindo, Ezequiel capítulo 28, versículos 12, 14, 15 e 17. O 12, parte dele, diz o seguinte: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste, ou seja, estragou, arruinou a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por causa do teu brilho. Eu vou juntar agora esses versículos com alguns versículos de Ezequiel, tá? De Ezequiel, capítulo 14, versículos 13 e 14. Perdão, Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14. Então, eu vou ler de novo Ezequiel e vou juntar com esses versículos de Isaías, tá? Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Nesses versículos aqui, irmãos, nós vemos um ser que era perfeito, perfeitíssimo, mas que teve a natureza totalmente corrompida.
Como diz Ezequiel, ele era perfeito em todos os caminhos dele, desde o dia em que ele foi criado, até que se achou iniquidade. O coração dele foi corrompido. O coração dele foi elevado, porque diz, elevou-se o teu coração, veja, por causa da tua formosura. Irmãos, dentre os seres celestiais criados por Deus, este era o mais belo, este era o mais formoso. Havia um resplendor neste, diferente dos demais. Mas diz que o coração dele se elevou por causa da formosura e foi corrompida a sabedoria dele por causa do resplendor dele, do brilho. Ao ponto de que, notem, irmãos, como já falamos em outro momento, tudo nasce no coração, que diz, tu dizias no teu coração. Tu dizias no teu coração. Da mesma forma que ali, lá Simão, né? Ou seja, ele falava de si para si mesmo, né? Ou seja, se este fora profeta, mas aqui diz, tu dizias no teu coração. E no coração ele dizia, eu vou subir aos céus. E vai ser acima das estrelas de Deus que eu vou exaltar o meu trono. E ele diz, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, esse passou a ser o perfil do homem. Esse passou a ser o perfil da humanidade. Todos passaram a ter esse perfil, ou seja, soberba, orgulho. Provérbios 30, 12, eu vou citar aqui, fala o seguinte, há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Esse passou a ser o perfil da raça humana. O que nós lemos em Romanos 3, ali do 9 ao 18, é uma consequência do que aconteceu a esse ser. É uma consequência daquilo que ele concebeu. É uma consequência, irmãos. Ali passou a ser o perfil da raça humana. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre esse perfil luciferiano, mas antes eu quero ler uma parábola junto com vocês, que é Lucas 18, Jean, por favor, do 9 a 14. Lucas 18, do 9 ao 14. Eu vou ler aqui. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu orava posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, esse fulano aí, né? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A oração daquele fariseu, como diz aqui, era de si para si mesmo. Interessante que ainda punha o nome de Deus na oração, né?
Fala, ó Deus, eu te agradeço, Deus, porque eu não sou como os demais homens. Imagine o nível de santidade que esse homem se julgava. Imaginem o nível de perfeição que ele julgava ser, ou que julgava ter. Né? Porque ele falou, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens. Ou seja, ele não era injusto, ele não era adúltero e nem mesmo era como aquele publicano. E detalhe, ainda disse que jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo de tudo quanto ganhava. Ou seja, mas era um homem que não tinha a visão de Deus. Logo, por não ter a visão de Deus, ali no caso, a visão do Deus encarnado, a visão do Deus ressurreto, a visão do nosso Senhor Jesus, por não ter essa visão desse Deus encarnado, ele não conseguia se enxergar. Seja porque, volto a dizer, só de fato, verdadeiramente se enxerga aquele que tem uma verdadeira visão. Eu digo aí do nosso Cristo encarnado. Enquanto o publicano, estando em pé, de longe, ele não ousava nem levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. O sentimento desse fariseu tem uma origem, a origem luciferiana, tem uma origem. Mas o sentimento que se apoderou desse publicano também tem uma origem. Também tem uma origem no Deus que se fez carne, que nós vamos falar um pouquinho do nosso Deus que se fez carne, e ele que faz toda a diferença em nossas vidas. Eu vou apenas citar aqui Filipenses 2:3, aos que estiverem anotando, Filipenses 2:3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas considerando cada um os outros superiores a si mesmos. A humildade, irmãos, é um sentimento que faz com que a pessoa reconheça suas próprias limitações. Alguém que busca a humildade reconhece suas próprias limitações porque é confrontado com a humildade de Cristo. E que reconhece suas próprias limitações e com modéstia. Logo, com falta de orgulho. Filipenses 2, de 5 a 8. O Jean pode até colocar para nós aí. Mas vamos fazer um exercício, embora na grandíssima maioria nós não estejamos vendo uns aos outros. Vamos falar juntos. Filipenses 2, de 5 a 8. Filipenses 2, de 5 a 8. Eu vou dar o start aqui para nós falarmos juntos, então? Pode ser? Nós vamos ler, não nessa versão, não julgou como usurpação, mas naquela versão que nós na grandíssima maioria, somos catequizados. Vamos lá, Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Antes, a si mesmo se esvaziou, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana.
a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, que contraste. Que contraste de Filipenses 2, de 5 a 8, que contraste em Ezequiel 28, que contraste em Isaías 14, que contraste do sentimento de Simão, o fariseu, que contraste deste fariseu que orava de si para si mesmo, graças te dou a Deus. Que contraste. Irmãos, aí o apóstolo nos diz, tenham em vocês o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Irmãos, se formos parar para pensar na grandeza do esvaziamento de Jesus, irmãos, imaginemos o nosso Deus onipresente, onipotente, onisciente, e imaginemos ele se tornando carne, habitando entre nós. Imaginemos esse homem, o Deus se limitando à forma humana, aquele bebê, não podendo mais, não sendo mais onipotente, onipresente, onisciente, porque em tudo passou a depender do Pai. Hebreus 5:8 fala, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Imaginemos o esvaziamento de Jesus, o Deus eterno, assumindo a forma de uma de suas criaturas, e que humilhação foi. Imaginemos o Criador de todas as coisas se sujeitando a uma de suas criaturas. Imaginemos a figura Jesus crescendo, cheio de graça e de verdade, como as Escrituras dizem, sujeito a um homem chamado José, a uma mulher chamada Maria. José e Maria dizendo, Jesus faz isso, Jesus fazia, Jesus vai lá, Jesus ia, Jesus vem cá, Jesus vem, e Jesus se sujeitando, mas se sujeitando a uma de suas criaturas. Jesus se esvaziou, se tornou servo, se humilhou, foi obediente. Que contraste daquele ser que era perfeito em todos os caminhos dele, desde o dia em que ele foi criado. Jesus, sendo Deus, sendo o Criador de todas as coisas, se humilhou, assumindo a forma de uma de suas criaturas. Agora, Lúcifer, sendo criatura, movido por soberba, ou seja, um orgulho excessivo, quis ser semelhante ao Criador. Que presunção da parte desse ser, querer ser igual ao Criador. Mas que humilhação e que satisfação. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, que as Escrituras dizem, né? João 1, 10 e 14. O Verbo estava no mundo. Fala, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E o 14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos e irmãs, quem habitou entre nós? O Verbo eterno. O Verbo eterno habitou entre nós. E Jesus, sendo homem aqui na terra, nós bem sabemos que ele não se esvaziou de sua natureza divina e nem se apegou a ela. Nem se apegou a ela. Por quê? Porque ele se esvaziou, mas ele sabia que era Deus. O Verbo estava aqui entre nós. O Verbo se fez carne, então ele não se esvaziou de sua natureza divina. E o surpreendente é que ele não se apegou a ela.
Antes, assim mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Irmãos, e nós bem sabemos que a humilhação de Jesus não começou na cruz do Calvário, que era a pior morte para os piores malfeitores. Não começou. A humilhação de Jesus começou quando ele deixou sua glória para ser como um de nós. Ali foi uma humilhação. O próprio Criador assumindo a forma de uma de suas criaturas. Irmãos, é forte o que eu vou dizer, mas nossa inclinação natural, terrena, tende a ser luciferiana. A inclinação natural nossa é essa, luciferiana. Não há justo, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Essa é a inclinação natural de todo ser humano. Agora, nós fomos predestinados a mantermos-nos nessa inclinação? Não, não fomos. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo que há de orgulho em nós é fruto do anjo caído. Eu quero ler uma frase aqui de Andrew Murray, do livro Humildade, a Beleza da Santidade. Diz o seguinte, a frase: o que você tem de orgulho dentro de você é o que tem de anjo caído vivendo em você. O que você tem de verdadeira humildade é o que você tem do Cordeiro de Deus dentro de você. Ou seja, o que há de orgulho é fruto, é consequência do anjo caído. Agora, o que há de verdadeira humildade é fruto, é consequência do fruto da vida de Cristo em nós. 1 Pedro 2:23. Jean, por favor. Primeira Pedro 2:23. Você está no 1 Pedro 1 aí, Jean. Vai um pouquinho a mais. Suspeitei desde o princípio. Espera, vai chegar lá já. Aí. Olha só, vejamos só o que fala sobre o nosso Senhor encarnado. Pois ele, Jesus, quando ultrajado, a palavra ultrajado aí pode ser insultado, afrontado, ofendido. Pois ele, Jesus, quando ultrajado, insultado, afrontado, ofendido, não revidava com ultraje, com insulto, com afronta ou com ofensa. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, Jesus, quando ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas ele entregava-se. Se nós formos ver, principalmente no livro de João, ali por diversas vezes fala Jesus dizendo: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 5:30, João 8:29, João 4:34, quando Jesus fala: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus dependia do Pai para tudo. Agora que ele fala, interessante que aqui fala que ele não revidava com ultraje, mas entregava-se. Ele não entregava o ofensor.
não entregava quem estava insultando. Tanto que ali na cruz, o que Jesus disse em um dos momentos que eu costumo dizer na cruz, que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus não estava gritando ali: Pai, o Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo? Pai, que injustiça! E como, irmãos, por vezes nós somos tomados por esse sentimento de injustiça? Não gostamos que falem mal de nós? E Jesus disse, e aqui diz que Jesus entregava-se, ou seja, porque o Pai era o reto juiz. Era o reto juiz. E o quanto nós precisamos aprender com o sentimento de Cristo. A prova da humildade vem pela humilhação. Aí podemos perguntar, quem gosta de ser humilhado? Quem gosta de ser humilhado? Mas Jesus, ele foi humilhado. Ele foi maltratado, sabemos, foi cuspido, foi mal falado, mas ele foi como uma ovelha muda ao matadouro, porque sabia que a justiça era o Pai. Ele entregava-se àquele que julga retamente. De maneira que nós podemos fazer uma pergunta. Quer saber se é humilde? Veja como reage diante da humilhação. Veja como reage diante da humilhação. Não somente diante da humilhação. Veja como reage diante dos elogios. Ou seja, veja como reage diante dos elogios. Provérbios 27 e 21, eu vou apenas citar aqui, a versão NVT fala o seguinte: o fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas a pessoa é provada pelos elogios que recebe. Esse mesmo versículo a mensagem fala: a pureza da prata e do ouro é testada quando levada ao fogo. A pureza do coração humana é testada com um pouco de fama. Com um pouco de fama. Ou seja, o quanto nós precisamos ter o sentimento que havia em Cristo Jesus. Eu vou apenas citar, irmãos, mas aqueles que estão anotando, ô Jean, pode colocar aí João 13, do 12 ao 17. João 13, do 12 ao 17. E eu estou quase concluindo. O contexto desses versículos é que Jesus estava ali próximo à ceia, né? E depois ele pegou a toalha, pegou a bacia, deitou água na bacia, como diz lá, e começou a lavar os pés dos discípulos. E quando chegou até Pedro, Pedro falou: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Jesus disse: o que eu estou fazendo você não vai compreender agora, vai compreender depois. Aí Pedro falou: não, o Senhor, ou seja, dizendo um não para o Senhor. Que contraste, né? Dizer um não, Senhor, né? Dizendo um não para o Senhor, falar: não, tu não me lavarás os pés. Aí Jesus falou: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo, ou seja, você não é meu discípulo. Aí foi quando Pedro, caindo em si, disse: não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Aí o versículo 12, aí vamos lá para o versículo 12 agora. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Jesus perguntou, mas não esperou a resposta, né? Vós me chamais o mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E Jesus disse: porque eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E Jesus, ao final, diz: ora,
Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Quando Jesus foi convidado para a casa daquele fariseu para estar com ele à mesa, vamos dizer assim, a regra seria que teria um escravo ali, deveria ter um escravo ali à disposição para lavar os pés de Jesus, o convidado. Ou seja, tanto que Jesus falou, não, essa, você não me lavou os pés, mas essa, com suas lágrimas, não cessa de me lavar os pés e com seus cabelos a enxugar-lhes. E aqui, irmãos, Jesus ele pegou essa bacia com água, a toalha, lavou os pés dos discípulos. Ou seja, Jesus, ele tomou uma atitude. Aquilo, irmãos, era um serviço para escravos fazerem. Os seus senhores tinham os seus escravos em suas casas, e eram esses escravos que lavavam os pés dos seus senhores. E Jesus ali, sendo Senhor, ele começou a lavar os pés, um por um. Tanto que diz para Pedro, o que eu estou fazendo agora, você não vai compreender agora, você vai compreender depois. E Jesus fala, vocês compreendem o que eu fiz para vocês? Vocês me chamam Senhor e Mestre? E de fato eu sou. E Jesus falou, se eu sendo Senhor e Mestre lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Ele disse, eu estou dando exemplo para vocês, para que como eu fiz, vocês façam também. Jesus, sendo Senhor e Mestre, o Verbo encarnado, o Deus entre nós, que não agiu como Deus, mas se esvaziou, ele teve uma atitude de servo, de escravo, servindo, nos dando exemplo. Agora, irmãos, se nosso Senhor, sendo o Senhor e Mestre, nos lavou os pés, teve essa atitude, e a nossa atitude para com os demais? E a nossa atitude para com os demais? Deveria ser diferente dessa? Não. Tanto que Jesus, ao final, disse, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Eu vou passar um pouquinho para o João agora, que ele tem algo a falar também. Aí depois, João, eu continuo aqui. O Hélio, irmãos, o Hélio está lembrando um aspecto tremendo de tantos da vida do nosso Senhor, a humildade de Jesus. Jesus, sendo Deus, se fez carne. Jesus, ele era humilde porque Jesus se deixou humilhar pelo Pai. Ele se permitiu que o Pai, ele permitiu que o Pai humilhasse. Nós acabamos de ler em Filipenses 2, de 5 a 8, antes a si mesmo, fala que ele a si mesmo se esvaziou, e depois diz que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Ser humilde, irmãos, não é alguém, às vezes, por vezes, nós nos enganamos com alguém com uma aparência de humildade. Alguém que pode falar baixinho, ser discreto. E isso não é humildade. Humildade é a graça que o ser humano recebe para se deixar humilhar por alguém. Isso é ser humilde. É como Jesus, deixar-se humilhar. Isso é ser humilde. É a graça que o homem recebe, assim como Jesus recebeu essa graça, como homem, para se deixar, se permitir ser humilhado. Que o Senhor nos conceda essa mesma graça, de em momentos em que estivermos sendo humilhados, nós recebemos essa graça dele, esse poder que vem dele, para nos permitir ser humilhado sem reação. Amém? Segue aí, meu amigo.
Irmãos, de maneira que ao final de João 13, aqui no versículo 17, ele diz: ora, se sabeis destas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Ora, nós só podemos ter e viver a vida de Cristo a partir do momento do quanto nós o contemplamos. Nós sabemos como foi o nosso Senhor Jesus. As Escrituras relatam acerca dele, seja para que nós busquemos esse sentimento, busquemos viver a vida de Cristo. Mas eu quero fazer uma pergunta, irmãos: como terminaremos nossa caminhada com o Senhor? Qual o investimento que estamos fazendo para com o nosso futuro eterno? Eu quero lembrar lá, eu disse que ia falar em algum momento, como lemos Isaías, onde diz lá: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre Uzias? Muito breve. 2 Crônicas, capítulo 26, versículos de 3 a 5. Segunda Crônicas 26, do 3 a 5. Diz o seguinte: Uzias tinha 16 anos. Espera aí, o Jean vai postar para nós aí. Esperar um pouquinho mais. Segunda Crônicas 26, de 3 a 5. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Olha só como começou a vida de Uzias. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Olha só que início de caminhada, que início de reinado surpreendente, maravilhoso, ou seja, porque aí diz que ele fez segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. E nos dias que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Mas eu queria agora que nós lêssemos, irmãos, agora a partir do versículo 16, ainda do capítulo 26 aí. Eu sei que são alguns textos meio longos, mas é importante lermos para podermos compreender. Então, lá no início de 2 Crônicas 26, fala como foi o reinado de Uzias, do início do reinado dele. Agora, o 16 ao 23, ao 22. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Para queimar incenso no altar. Espera aí, deixa eu me encontrar aqui de novo. Para queimar incenso no altar do incenso, perdão. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso,
Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso Uzias até ao dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Ou seja, o que está no ano da morte do rei Uzias. Foi no ano da morte do rei Uzias, foi no ano de que Uzias se acometeu dessa exaltação no coração dele. Só queria citar, depois os irmãos que puderem, por favor, leiam o capítulo 26 todo. Mas, ou seja, Uzias foi se tornando poderoso. Por exemplo, o versículo 13 fala: debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. O versículo 15 fala: fabricou em Jerusalém máquinas e invenções de homens peritos destinados para as torres e cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. E fala, divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas o versículo 16 fala, mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína. E o versículo 19 diz, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso, seja visto que o Senhor o ferira. E o versículo 21, terrível. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada. Por quê? Porque foi excluído da casa do Senhor. Irmãos, perguntamos, como terminaremos nossa caminhada? O quanto perseveraremos naquilo que temos recebido do Senhor? O quanto vamos trabalhar em Deus para que o nosso coração seja guardado? Por exemplo, Provérbios 4, 23 fala, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Como terminaremos essa nossa caminhada? Apocalipse 2:7, ali o Espírito Santo diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no meio do paraíso de Deus. Esse homem, Uzias, ele teve um princípio de reinado fascinante, agradando a Deus, seguindo os passos de Amazias, seu pai. Mas ele foi se fortificando, ele foi ganhando fama, e quando ganhou fama, o coração dele foi exaltado, e ali diz, para sua própria ruína. Irmãos, mantenhamos-nos na simplicidade que só se encontra em Cristo Jesus. Mateus 11, 27, né? Porque 27 em diante, vinde a mim todos vocês estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviá-los, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus disse, aprendam comigo. Jesus disse que eu sou manso e humilde de coração. Irmãos, para que mantenhamos-nos firmes até o fim,
é somente por conta da vida de Cristo em nós. Então, como terminaremos a nossa jornada, a nossa caminhada? Tem muito peso. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. E eu estou concluindo aqui. 2 Timóteo 4, 7 e 8. O apóstolo Paulo dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E aí Paulo diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, para o qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Ele diz: e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Paulo, no final da carreira dele, ele afirmou: eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e guardei a fé. Irmãos, que combatamos o nosso bom combate, que completemos a nossa carreira e que guardemos a nossa fé. Agora, a única solução é nós vivermos a vida de Cristo e vivermos por intermédio da vida de Cristo em nós. Infelizmente, temos exemplos negativos nas Escrituras, que o Senhor assim deixou para o nosso aprendizado. Mas também temos muitíssimos exemplos positivíssimos, ou seja, de pessoas que foram até Jesus e foram transformados. E de fato, volto a dizer, todos nós que hoje estamos com o rosto desvendado, nós contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós seremos transformados de glória em glória. Permitamos que a vida de Cristo reflita em nós. Permitamos que a vida de Cristo reflita em nós, para que os sentimentos dele permaneçam em nós. Humildade. Ou seja, repudiemos toda e qualquer inclinação ao orgulho, à soberba. Ou seja, por mais que alguém possa estudar, ou seja, depois vocês podem ler Filipenses 3, ali, irmãos, que Paulo falando sobre o currículo dele ali, né? Ou seja, mas para que ele pudesse encontrar a sublimidade, quando ele diz, e Cristo Jesus, meu Senhor, ele disse, eu considerei tudo isso como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Ele fala, não tendo justiça própria, senão é que é mediante a fé. E ele segue dizendo, irmãos, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, ele diz, mas eu prossigo, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam, prossigo para as que diante de mim estão. Ele diz, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, vivamos por intermédio de Cristo. Vou apenas citar aqui, Gálatas 2, 19 e 20, final do 19 diz, eu estou crucificado com Cristo. Ele disse, logo sendo assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E concluo com Romanos 11, 36. Teria outros versículos a falar, mas eu creio que está de bom tamanho. Romanos 11, 36 diz, porque dele, irmãos, notem bem, dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. É possível agradar o Pai se não for por meio, se não for por ele, se não for por meio dele e tudo volta para ele? Ou seja, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vivamos a vida de Cristo, para que a vida dele reflita em nós e nós possamos refletir a vida de Cristo a outros também. Amém, irmãos? Que o nosso Senhor Jesus seja sempre louvado, engrandecido, bendito, lembrado, falado em todo o tempo.
que seja abundante a graça dele sobre cada um de nós, hoje e por todo sempre, que ele nos dê graça para perseverarmos firmes, a mantermos-nos fiéis, a tomarmos cuidado para que ninguém roube a nossa coroa, atentando-nos diligentemente por estarmos nele e viver através da vida dele. Que o Senhor continue abençoando, irmãos, no nome de Jesus. João. Amém. Amém, meus queridos. Vamos orar por nós, para que a graça do Senhor repouse sobre nós, para que o Espírito dele que habita em nós nos transforme a cada dia na sua imagem. Senhor querido, obrigado, Senhor, pela lembrança dessa verdade eterna, do esvaziamento do Verbo eterno, dele ter se feito carne, ter se deixado humilhar, ter sido obediente até a morte. Ó Senhor, quanto nos constrange o exemplo de Jesus. E depois de sua morte e ressurreição, tendo ido aos céus, nos deu depois, cumprindo a sua promessa, nos deu do seu próprio Espírito. Esse Espírito que permitiu, que o capacitou a esvaziar-se, a humilhar-se, esse Espírito habita em nós, Senhor. Ó Deus, por favor, nos deixe que cada um de nós nos deixemos conduzir por esse Espírito, possamos permitir ser humilhados, Senhor, para que, não para alguma glória própria, Senhor, não para alguma justiça própria, Senhor, mas para que Jesus seja visto em nós. Nada mais do que isso, Senhor. Nada menos do que isso, Senhor. Que teu Filho seja visto em nós. Faz isso, te pedimos, Senhor, em nossas vidas, Senhor, por favor. Em nome de Jesus. Em nome